Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível. Bom, acabou de terminar aqui agora a corrida do Grande Prêmio da Emília-Romanha, né? Vamos falar, né, o que eu pensei aqui e tudo, né? Repara não, pessoal, tô um pouco gripado esse final de semana. Esse final de semana tem sido um inferno, assim, nesse quesito, saca? Nariz escorrendo muito, espirrando muito, enfim. Meio fortinho que eu tô tendo aqui, então acho que até minha voz, acho que tá meia, até minha voz tá meio rouca aqui, enfim. Bom, Max Verstappen vence a segunda corrida nessa temporada, né? Acho que pra mim, resultado mais do que justo pra ele, né? Acho que foi uma corrida muito, muito bem arquitetada por ele, né? A começar pela largada dele, que foi excepcional. Acho uma largada excepcional. Acho que o Piastri também deu um mole danado ali na largada, né? Ele decidiu permanecer por dentro, o Verstappen resolveu ir na linha por fora e fez uma ultrapassagem impecável, né? Ali, né? Acho que a corrida ficou marcada ali, né? Vamos falar os resultados ali, né? Vamos falar os resultados aqui que foi na pista, né? O Verstappen em primeiro, né? Excelente corrida dele. Lando Norris em segundo, Piastri em terceiro, Hamilton em quarto, Alexander Albon em quinto, Leclerc em sexto, sétimo George Russell, oitavo Carlos Sainz, nono Isaac Hadjar, décimo Yuki Tsunoda, décimo primeiro Fernando Alonso, décimo segundo Nico Hülkenberg, décimo terceiro Pierre Gasly, 14º Liam Lawson, 15º Lance Stroll, 16º Franco Colapinto, Oliver Biermann em 17º e Gabriel Bortoleto em 18º. Né? E os que abandonaram foi o Antonelli e o Esteban Ocon. Né? No campeonato de pilotos ficou o seguinte, tá? O Piastri em primeiro com 146 pontos, Lando Norris em segundo com 133, Verstappen em terceiro com 124, George Russell em quarto com 99, Leclerc em quinto com 61, Hamilton em sexto com 53, Antonelli em sétimo com 48, Alexander Albon em oitavo com 40, Ocon em nono com 14, o Lance Stroll em décimo com 14, o Sainz em décimo primeiro com 11, Yuki Tsunoda em décimo segundo com 10 pontos, décimo terceiro Pierre Gasly com 7 pontos, Isaac Hadjar em 14º também com 7 pontos, Nico Hülkenberg em 15º com 6 pontos, 16º Oliver Biermann também com 6 pontos, e até o momento Alonso, Liam Lawson, Jack Durham, Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto, né, que estreou essa corrida, todos eles zerados no campeonato, né. E no campeonato de construtores ficou o seguinte: a McLaren, como sempre, na liderança, uns 279 pontos, a Mercedes em segundo com 147, a Red Bull em terceiro com 131 pontos, a Ferrari em quarto com 114, a Williams em quinto com 51, a Haas em sexto com 20, a Aston Martin em sétimo com 14, a Racing Bulls em oitavo com 10, a Alpine em nono com 7 e a Sauber em décimo com 6 pontos. Bom, uma corrida, eu confesso a vocês que eu gostei bastante da corrida. Eu acho que ela teve bastante entretenimento, acho que teve muitas ultrapassagens e tudo, mas, mais uma vez, o trilheiro do DRS é que decidiu as coisas, né? Eu acho que tudo começou basicamente porque o George Russell, que estava em terceiro, né, em terceiro ou quarto? Em quarto, isso. Que estava muito mais lento. A Mercedes esse final de semana muito, muito ruim da Mercedes. Eu acho que foi o pior final de semana da Mercedes, até onde eu tenho lembranças. E nisso daí gerou um trenzinho de DRS, né? E com isso, a falta de ritmo da Mercedes do Russell estava fazendo um trilheiro ali entre vários pilotos. E aí, acabou que o Leclerc, por exemplo, foi um dos primeiros a parar, dos grandes, né? Dos grandes foi um dos primeiros a parar e ali se mostrou extremamente eficaz o undercut. O que é o undercut? É quando você para mais cedo que o seu adversário e você consegue muitas posições, né? E foi isso que aconteceu, a exemplo do Leclerc, por exemplo, que a gente vai falar dele assim, que para mim ele
ele tem que se benzer demais. Porque para mim acho que foi ele, o Bortoleto, foram para mim os pilotos mais azarados desse final de semana. Eu acho que porque eles foram muito afetados com essa questão do safety car, né? Tipo assim, até ali, muitos pilotos tinham optado por pneus de pista, pneus duros, né? Muitos pilotos fizeram isso. O Hamilton foi um deles, o Antonelli foi um deles, o Tsunoda também foi um deles. E eles faziam mais sentido parar até mais tarde, né? E já na volta 11 já tinha gente parando, que no caso é o Leclerc que eu referi, né? Só que aí chega um virtual chega um virtual safety car e acaba com todas as coisas, com todas as esperanças desses caras, de Leclerc, de Russell, que mais aqui? Do Bortoleto também, né? Enfim, de um monte de gente, e todos aqueles que pararam mais tarde até se beneficiaram desse feito, né? E uma coisa assim notar nisso tudo, né, pessoal, é que o quanto que a Aston Martin peca pelo seu conservadorismo, né? Porque a Aston Martin ela teve a opção de trocar os pneus, né? Quando teve o Virtual Safety Car, agora não tô lembrado qual volta foi, cara. Nossa, não tem que ver aqui que momento foi que... deixa eu ver aqui. Eu tinha anotado, mas é foda. Na volta... Deixa eu ver aqui. Acho que eu não tô lembrado qual volta foi. Eu anotei, o problema mesmo é que essa porcaria aqui não tem capacidade assim pra... né? Enfim. Nossa, que saco desse notebook, viu, velho? Que notebook asqueroso, viu? Aí, ó, na metade da corrida quase certinha, o Ocon tem problemas e é acionado o Virtual Safety Car. E todos aqueles que estavam de pneus duros tiveram seus devidos tempos para parar e colocar os pneus médios, né? E então a galera ali de Hamilton, Antonelli, tudo, tiveram a sorte, porque teoricamente eles nem precisaram nem sequer ultrapassar para estarem aonde estão, né? E aí o que acontece, né? Aí todos aqui, e assim, e uma coisa que eu tava notando bastante, que a infeliz, o fator Proenza para mim aqui também foi o seguinte, né? É que, além da questão assim de que os pneus médios não estavam durando muito, nem os pneus médios, se fossem os pneus macios, nem foram cogitados nesse final de semana, eles nem foram cogitados nesse final de semana, os pneus médios já estavam gastando muito mais, né? Já vinha, como já disse, né? Muita gente já parando já nas primeiras voltas e tudo, né? Então, era bem evidente de que a melhor estratégia era ter os pneus duros nessa corrida, né? E aí o que acontece, né? Os que colocaram pneus médios na metade da corrida, eu pensei assim, bom, seguindo essa linha de raciocínio, que os pneus médios não vão durar muito, então provavelmente quem fez a estratégia de duros para médios acabou não tendo muito benefício. Porque assim, teve um benefício inicial, porque o pneu médio ele renderia mais do que os pneus duros, só que os pneus médios eles gastariam mais. Então, muito provavelmente ali por parte ali de 75% da corrida concluída, muito provavelmente os pneus médios já estavam indo pro caco. E isso se confirmou porque a galera que estava de pneus duros acabou tendo uma certa vantagem. Só que aí o que acontece na volta... O que acontece na volta... Na volta 47. Na volta 47,
Tem o safety car. Tem o safety car quando o Tonelli parou. Teve problemas no carro dele e parou, né? Inclusive, antes desse momento, o Alonso, né, que a Aston Martin preferiu não parar, nem ele, nem o Stroll, né, porque eles pararam cedinho ali nos boxes ali, né, eles foram de médios para duros e permaneceram com os duros, mesmo apesar do virtual safety car, né. Então todo mundo estava passando por eles, né, e o Alonso soltou no rádio ali que, é uma tortura, eu sou um dos pilotos mais azarados do mundo, né, e tudo mais, né, porque todo mundo estava passando as Aston Martin, que não tinham parado até ali, né? E aí teve o safety car na volta 47 por causa do Antonelli, né? E até ali é o seguinte, né? O Piastri, né, que estava em segundo lugar, decidiu parar mais cedo, né, junto com um monte de gente. Só que o que acontece? O Verstappen decidiu permanecer na pista. Ele decidiu permanecer na pista. Ele, o Norris, decidiram permanecer na pista. Então o Piastri teve de fazer uma coisa de recuperação. Então, por mais que ele estivesse até mais rápido, em nenhum momento o Piastri esteve realmente em condições de ultrapassar o Verstappen. Sempre o Verstappen estava ali na casa de 32 segundos e o tempo ideal de uma parada boa nos boxes nesse grande prêmio é muito lenta, é de 28 segundos. E o Verstappen estava 32 segundos do Piastri. Então, independente da volta que fosse, o Verstappen ele tinha vantagem ainda sobre o Piastri nessa questão, né? Então, né? Bom, e aí o que acontece, né? Aí teve o safety car na volta 47, um trabalho asqueroso. Eu garanto para vocês, eu tenho a capacidade de falar para vocês aqui que se eu tivesse lá nesse grande prêmio, sendo fiscal de segurança, eu acho que eu faria um trabalho até mesmo melhor do que esses caras. Porque é lamentável, assim, a lerdeza desses caras, né? Para vocês terem noção, o safety car foi acionado na volta... Foi acionado na volta 47 e somente... Deixa eu ver aqui... Cadê aqui, gente? E aqui, ó, na volta 53 somente, 52, 53. 52 para 53, 6 voltas. Esses caras não conseguiam fazer isso. Tipo assim, esses caras estão lá só para fazer isso. Esses caras só estão lá só para fazer isso. Então é vergonhoso esse resultado, assim, para Aston Martin, quer dizer, é algo assim emblemático, porque é inacreditável o que esses caras fizeram ali, né? Né, assim, é inacreditável, cara, é inacreditável, porque eu não quero criticar esses caras nem nada, mas é vergonhoso, né, quando você se dedica a uma coisa na vida e você não consegue fazer direito, né, então é vergonhoso o trabalho desses caras, muito, muito, muito lento mesmo, né, e aí o que acontece, né, quem não parou se deu mal, né, o Leclerc, por exemplo, né, o Leclerc é um cara, assim, que tem que se benzer muito nessa vida. Porque ele tinha uma corrida talvez muito melhor do que se imaginava até um certo cenário, no cenário inicial da corrida. Por quê? Porque ele foi um dos primeiros a parar. Ele estava naquela fileira maldita de DRS ali. Ele parou e ultrapassou um monte de gente. Ele ultrapassou, para vocês terem ideia, o George Russell, que era o causador de toda essa fila, né? Que estava lá em quarto lugar e não estava tão longe assim do Piastri, né? E aí o que acontece, né? Aí tem esse safety car aqui na volta 47, ele pede para parar, só que a Ferrari fala assim, Charles, é o seguinte, a gente não tem mais pneus, né? Porque o Leclerc ele também parou quando quando teve o safety car virtual, né? Então, mas assim, o Leclerc tem que se benzer depois dessa corrida, porque não tem condição, né? E aí, reiniciou a corrida, né? E aí, inclusive foi um fator decisivo ali, né? Porque o Alexander Albon tinha parado, o Hamilton também. O Russell não tinha parado, porque também não tinha mais pneus também para escolher, né? Muitos pilotos ficaram ali, assim, os pilotos que colocaram pneus, que pararam no Virtual Safety Car, que começaram a corrida de pneus médios, se ferraram muito com esse Safety Car do Antonelli na volta 47, porque todos eles não tinham mais pneus. E a única oferta que eles ainda tinham em seus devidos estoques
é os pneus macios, que não tinham condições para essa pista, né? Então, todo mundo que fez isso acabou se dando mal, principalmente por conta disso, né? E aí, né, falando lá na frente, lá, né, o Lando Norris, no momento lá do safety car, falou assim, olha, eu não estou pedindo isso, mas peço apenas que o Piastri não force a barra, porque acho que a gente tem condição de vencer essa corrida. Por quê? Porque o Lando Norris foi um dos caras que escolheu parar mais tarde mesmo estando de pneus médios, né? Então ele tinha no estoque dele pneus melhores ali, para devido à circunstância, né? Ele tinha pneus mais novos, ele tinha pneus duros usados, mas eram pneus duros usados que tinham uma devida condição ali, tinham mais condições, né? O Piastri, por exemplo, foi um dos pilotos aí que acabou não parando, né? Ele, Leclerc, o Russell e Sainz fomos os mais prejudicados nisso tudo. E aí o Leclerc se defendeu como poucos, né? Se defendeu até bem, acho que eu não esperava assim que ele fosse se defender tão bem assim, né? E aí ele teve ali um confronto ali com o Alexander Albon. Em algum momento ali, inclusive o Leclerc ele meio que fecha a posição ali para o Alexander Albon. E diante dessa nova regra que tem agora sobre disputa de posição, é válido fazer o que o Leclerc fez. Ele foi fechar a porta para o Alexander Albon, né? Alexander Albon foi para fora da pista, conseguiu dominar e tudo mais. O Hamilton, que estava atrás deles dois, conseguiu ultrapassar o Albon e logo após o Leclerc. O Leclerc teve que se defender como pôde. Aí na penúltima volta, a Ferrari pede para o Leclerc ceder a posição, temendo uma possível punição para o Leclerc, né? O Leclerc ficou puto com isso e tudo mais, né? Mas se não fizessem isso, o Leclerc levaria 5 segundos de posição e estaria fora da zona de pontuação. Então, né? Então acabou tendo esse resultado e para mim foi um resultado brilhante para o Verstappen, que para mim teve a corrida sempre no seu bolso, né? Sempre aqui, ó, aqui debaixo do braço, porque ele sabia muito bem exatamente e precisamente o que fazer para controlar toda a situação, né? Então, e acho que o Lando Norris também foi bem, foi uma corrida muito boa dele. O Lando Norris nem foi para lá nem foi para cá, né? Então, ou seja, né, eu não consigo não imaginar assim que os resultados que a Red Bull teve nessa pesada atualização, né, surtiram resultado. Né, e tudo que o Verstappen fez, esmurrando o volante na sexta-feira, né, é só uma questão de setup, né, questão também de draminha dele também, né, que ele precisa às vezes fazer esses dramas para os Verstappens acreditar que ele está dirigindo manhaca e tudo mais, né. Mas enfim, brincadeiras à parte, né, aqui, né, não sou hater do Verstappen nem nada, né, mas eu acho fantástico, assim, como ele tem diferentes reações num só final de semana, né. Na sexta ele esmurra o volante, reclama que o carro está desequilibrado e tudo mais. Chega no sábado, o cara tá disputando a pole position, e no domingo ele vence a corrida com a corrida no bolso, né. Então, eu acho assim que esses dramas que ele fazem teria muito mais nexo se ele estivesse numa Ferrari, por exemplo, né? Mas enfim, mas é isso aí, senhores. E o Bortoleto, mais uma vez, tendo uma sorte, né? Eu falei de que o Leclerc tem que se benzer nas corridas, acho que o Bortoleto também tem que se benzer nas corridas, porque ele também foi muito prejudicado pelos dois safety car e ficou em último, né? Porque ele não tinha mais pneu ali para se repor nem nada, não tinha condições. O carro já não lhe daria as devidas condições também, né? Então ele também foi muito prejudicado, né? É isso aí, né, pessoal? É isso aí que ficou a corrida. Mas assim, foi uma baita vitória do Verstappen, porque foi uma corrida perfeitamente controlada por ele. Então aí no próximo final de semana tem o Grande Prêmio de Mônaco, né? Quero muito ver como é que vai ser isso, né? Agora ainda mais que a FIA determinou que vai ter 2 paradas em Mônaco, né? Uma besteira. Eu acho que, pra mim, Mônaco não tem jeito. Acho que Mônaco é uma tragédia anunciada. Eu não gosto de Mônaco, sinceramente, falando aqui pra vocês. Mas, eu acho que qualquer coisa, né? Um cachorro mijando no poste, eu acho que é mais emocionante de se ver do que a corrida de Mônaco do ano passado, né? Pra mim é considerada uma das piores corridas, mesmo apesar de que o Leclerc, né, que venceu aquela corrida de forma brilhante, né? Mas enfim, administrando também, né? Mas enfim, né? Mas é isso aí, senhores. É isso que eu tenho a dizer a vocês aqui sobre esse Grande Prêmio, tá?
Então, no mais, é isso aí. Um fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal. Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa, mas eu acho que não tem nada mais assim a dizer, né? Então é isso aí. Um fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal. É nóis.